Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Instituto Vitor Leite, o canal aqui do Delegado Vitor Leite. E hoje comigo eu vou comentar com vocês uma notícia aqui de um portal de notícias de Pernambuco e mostrar para vocês como que funciona o trâmite de uma denúncia de um crime sexual, de um crime contra a criança envolvendo uma possível relação de assédio de um professor com um adolescente. Então me acompanhe aqui, vou mostrar para vocês essa notícia e como que funciona isso a partir do momento que a família procura a delegacia de crime contra a criança. Então me acompanha aqui, ó, vou mostrar para vocês, olha só. Essa é a notícia que foi vinculada, ó. Professor é acusado de importunação sexual contra a aluna em escola estadual do Recife. E aí, o que acontece? Eu trabalhei 4 anos na delegacia de crime contra a criança e adolescente de Recife, a antiga GPCA. E aí o portal traz, ó, que o professor é acusado. Então a primeira coisa que a família tem que fazer é procurar a DPCA. Se você mora em Recife, procura a DPCA de Recife. Jaboatão tem a delegacia de crime contra a criança e Paulista também tem, que abrange aquela área. Se for numa cidade diferente e se for dentro de Pernambuco, você procura a delegacia mais próxima da sua casa, tá bom? Mas vamos lá, olha só. Primeira coisa que você tem que saber é a partir do momento que você tem conhecimento dessa notícia, ou a criança ou adolescente te procura, ou você ficou sabendo por outras pessoas, ou se, por exemplo, você viu em alguma câmera que existe na sua casa que a criança ou adolescente foi vítima de algum tipo de crime sexual, você vai procurar a delegacia. E não faça muitas perguntas para a criança ou adolescente, porque nesse momento agora, isso é importantíssimo comentar aqui com vocês, a criança ou adolescente pode se sentir culpada, entre aspas, por aquilo que aconteceu. Apesar dela ter sido vítima, experimentar esses crimes sexuais, essa série de abuso ou qualquer tipo de abuso sexual, a psicologia explica que às vezes a vítima se sente culpada por aquilo que aconteceu, responsável por aquele crime que ela mesma passou por isso. Então, a primeira orientação, não faça muitas perguntas ou por que aconteceu, como que aconteceu, não questione, porque a vítima pode se sentir colocada contra o muro e aí travar e não comentar aquilo que vivenciou. Então, procura a delegacia que lá na DPCA ela vai ser atendida, a criança ou adolescente, a vítima, ela vai ser atendida por um profissional e aí vai ser realizada a escuta pormenorizada dessa vítima, tá bom? E aí vai ser registrado o boletim de ocorrência e aí instaurado o inquérito policial para verificar essas circunstâncias. Mas, principalmente, não fique questionando, não pergunte mais de uma vez, várias vezes, fica assim, porque cada vez que a família fica perguntando como foi que aconteceu, questionando, às vezes até colocando pressão na vítima para ela falar alguma coisa, ela se sente. Existe um fenômeno chamado da revitimização, ou seja, cada vez que ela conta aquilo que ela passou, é como se ela vivenciasse mais uma vez o crime, é como se ela sofresse esse abuso sexual. Resumidamente falando, é isso que acontece. Por isso que quando você procura uma delegacia, como essa notícia aqui que eu vou ler para vocês, olha só. E aí muita gente questiona o que tem que fazer. Primeiro passo, vai procurar a DPCA. Ó. Aqui está a imagem da DPCA, tá? Que fica ali na Madalena. E aí, ó, um professor está sendo investigado por suspeita de ter importunado sexualmente uma aluna de 13 anos. Aí, o importante é fazer essa denúncia. A tipificação ou crime que aconteceu, isso nesse momento agora é irrelevante, porque o importante é saber o que de fato aconteceu, os fatos que aconteceram, o que houve nesse dia ou nesses dias. Pode ter sido uma importunação sexual, pode ter sido um estupro, pode ter sido, enfim, um ato libidinoso diverso da condição carnal, que também configura estupro, enfim, qualquer tipo de forma de crime sexual contra a criança ou adolescente é apurado. Mas agora a tipificação, por exemplo, ó, suspeita de ter importunado sexualmente. O caso teria acontecido numa escola estadual no Recife. Então, por que a polícia não divulga o nome do agressor? Por que não divulga o nome logo para a gente saber quem é o professor? Porque nesses crimes sexuais envolvendo criança e adolescente,
o objetivo principal é preservar tanto a integridade física, a identidade da vítima, como também a integridade psicológica. E aí, se por acaso souber quem foi o professor, se revelar a identidade do professor, pode ser que descubram a identidade da vítima e aí cause essa notícia, essa repercussão nas redes sociais, pode vir a ser um fator mais prejudicial ainda à vítima. Por isso que o sigilo ele é preservado do agressor e muita gente fica pé da vida com isso. Cara, mas ele tem que saber quem é esse professor, ele tem que ser demitido, tem que colocar a foto dele no cartaz para ele nunca mais conseguir emprego. Tudo bem, mas o que a gente preza aqui, a gente que eu falo, enquanto servidores públicos, enquanto órgão que apura essas circunstâncias, é a identidade e a integridade, a identidade, a integridade física e a integridade psicológica da vítima. Tá? O nome da escola em que foi registrado não foi divulgado pela Polícia Civil. Também não vai ser divulgado. Óbvio que não pode ser divulgado. Os nomes dos envolvidos também não foram divulgados. Óbvio. Aí vem, ó. Em respeito ao ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Claro que não vai ser divulgado. Jamais não pode ser divulgado. E aí, tem que tomar muito cuidado também, que eu já falei lá no Instagram, @delegado_Victor_Leite, é que às vezes a família, nessa pressa, até de maneira assim, sem querer, mas acaba divulgando fatos para a comunidade que mora, ou para a rua, ou para o vizinho, enfim. E aí toma uma proporção tão grande que acaba prejudicando mais ainda a vítima. Por isso que quando a família vai procurar a delegacia, vai procurar a DPCA, a gente orienta. Deixe isso, não revele nada para ninguém. Qualquer informação que você tiver, procure a delegacia para narrar isso ou para um advogado. Porque isso pode fazer um mal muito pior ainda para a vítima, revitimizar ou, enfim, tornar uma coisa assim muito pior. E aí acontece o fenômeno do streptus iudice, que às vezes a divulgação pode prejudicar ainda mais. Tá? A Secretaria de Educação comunica também que não há registro de denúncias anteriores relacionadas à conduta do professor mencionado e que está à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações. Então o que acontece? Se tem uma denúncia dessa de importunação sexual ou uma denúncia de algum tipo de crime sexual, dependendo do que for narrado, a criança ou adolescente ela é encaminhada ao Instituto Médico Legal para a realização de perícia, tanto perícia traumatológica, para ver se tem algum vestígio, algum resquício de violência praticada, soco, apertão, essas coisas, e até um exame sexológico para ver se há algum tipo de vestígio indicativo de algum crime sexual, tá? Penetração, por exemplo. E aí, depois disso, ela é ouvida, ou antes disso, a criança ela tem esse atendimento especializado, e aí a família é ouvida, e aí, se for o caso de junta documentos, vídeos, fotos, arrola testemunhas, ou seja, identifica algumas testemunhas que possam corroborar o que a vítima vai estar falando ou que possam corroborar essa acusação, por exemplo, contra o professor, comportamento dele com outros alunos, com outras alunas, histórico dele, vida pregressa, tudo isso é juntado, dentre outras ferramentas de investigação que eu não posso revelar aqui para vocês, tudo bem? Mas é assim que procede. Então, a primeira coisa que tem que fazer a família, quando procura, quando tem alguma notícia, quando sabe, tem conhecimento de uma denúncia dessa, de crime sexual contra a criança ou contra o adolescente, é procurar a delegacia e não fazer essa revitimização. Não ficar perguntando por várias e várias vezes para a criança como foi que aconteceu, ou por que ela deixou acontecer aquilo, ou o que foi que aconteceu. Ficar pressionando. Às vezes eu já presenciei, cara, infelizmente, da família pegar a criança e falar assim, conta aqui pra ele, conta aqui pra ele. Aí fica sacolejando a criança fica com o olho arregalado desse tamanho assim, sem saber o que fazer, acaba não falando nada, prejudica tudo. Então, a orientação, não pressione a vítima a falar aquilo, porque ela pode se sentir pressionada e até mesmo culpada, entre aspas. Tudo bem? E aqui o perfil do abusador. Muita gente fala comigo, pô, o perfil geralmente é padrasto, é aquela pessoa que recém morou, tá morando com a vítima. E aí aqui, a praxe policial indica que o abusador,
não só esse caso aqui, não nesse caso aqui que é um professor que dá aula, tem um contato direto com a suposta vítima, nesse caso aqui de importunação, mas em crimes sexuais, geralmente o agressor, o abusador, tem um certo contato, tem uma certa intimidade com a vítima, uma certa proximidade, tá? E aí se aproveita dessa intimidade ou desse tempo de convivência juntos, por mais que seja 5 10 ou enfim, ou então morem juntos, mas não existe uma persona assim para a gente identificar. Esse aqui vai ser um agressor, porque são crimes que dependem que são realizados, são crimes que dependem do anonimato no sentido de você olha para a pessoa e jamais vai imaginar que ela é uma abusadora sexual, que ela é uma pedófila. Então, não tem um perfil assim, é um homem solteiro ou mulher, não tem. Vai depender da investigação, porque esses crimes sexuais, o principal existe uma relação de convivência sem a observação desvigiada. Ou seja, eu tenho um contato com a pessoa, tenho um contato com a vítima, eu sou agressor, tenho um contato com a vítima, e é uma convivência desvigiada, porque justamente tem um certo grau de intimidade. Tudo bem? Então é assim que a gente procede em relação a essas denúncias de importunação sexual, de estupro, de assédio sexual, tudo isso envolvendo crimes sexuais contra criança e contra adolescente. Tudo bem? Espero que vocês que eu tenha sido claro nessas informações para vocês e até o próximo vídeo. Um forte abraço.